Prezados, amados irmãos e irmãs e internautas, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejo que as bênçãos do nosso Deus, do seu Divino Espírito Santíssimo, do nosso Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa e Querida Vó Rosa, o Consolador da promessa do Senhor Jesus, e as bênçãos do nosso Santo Profeta Irmão Aldo, também o pastor por excelência, prometido por nosso Senhor Jesus, quando afirmou que haveria um só rebanho e um só pastor. Amados irmãos, estamos reunidos para mais uma reunião, nestes dias que antecedem a data de 10 de junho. Já estamos comemorando, nesses dias, o aniversário da Igreja Apostólica, 71 anos de existência desta amada Igreja Apostólica, bem como o aniversário da nossa querida e Santa Vó Rosa, que nasceu no dia 10 de junho de 1894. Nasceu por providência divina para ser o nosso Espírito Consolador. Portanto, esse momento requer de todos nós uma profunda meditação, uma profunda reflexão, irmãos, na importância da Igreja Apostólica e na importância da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador. Estejam todos convictos desta verdade e eu convido, por gentileza, aos que puderem a se posicionarem em pé, pois faremos uma oração oficializando a abertura da nossa santa reunião. Todos em sentido de oração, oremos. Ó bendito Altíssimo Pai, eterno Criador, agradecemos grandemente ao Senhor, ó bendito Pai, por mais esta santa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, de aqui reunidos na Irmandade Apostólica, para prestarmos nossos louvores e adorações ao Reino dos Céus, para meditarmos na santa mensagem desta ocasião. Senhor Deus, agradecemos grandemente por tudo, por esta vida maravilhosa e preciosa que temos, a vida de sermos apostólicos, a vida de termos a Santa Vó Rosa em nosso meio, Santa Vó Rosa que foi prometida por Senhor Jesus, o Mestre Jesus, quando aqui na terra esteve, cumprindo a sua gloriosa e extraordinária obra de salvação. Não pôde ele concluir a obra naqueles dias, pois as circunstâncias daqueles tempos não permitiram. E o Senhor Jesus deixou uma promessa em aberto, que voltaria ao Pai, porém enviaria o outro Consolador. Os séculos se passaram, não foi possível que esta promessa ser cumprida ainda no tempo dos santos apóstolos, quando eles organizaram aquela igreja, a igreja primitiva. Tinha esperança, o Senhor Jesus tinha esperança muito de concluir, que essa promessa fosse cumprida naqueles tempos, mas não sendo possível, os séculos se passaram. Mas eis que surge a Santa e Querida Vó Rosa. Ela nasceu naquele 10 de junho de 1894, nasceu predestinada para ser o Espírito Consolador. Santa e Querida Vó Rosa, a Igreja Apostólica rende a Ti eterna gratidão. Agradecidos também, bendita Vó Rosa, somos ao grande profeta Santo Irmão Aldo, fruto do Teu amor, da Tua dedicação, Santa e bendita Vó Rosa. Santo profeta Irmão Aldo, ele nasceu também para cumprir uma missão especial nesta terra. Nasceu predestinado para ser o profeta. E ele recebeu da Senhora todas as virtudes, foi preparado por Ti, foi formatado por Ti, ó Santa Vó Rosa, e cumpriu uma gloriosa promessa, uma gloriosa missão nesta terra durante mais de 4 décadas. E nos legou preciosos ensinos, exemplos belíssimos de um viver consagrado, santificado nesta terra. Muito obrigado, profeta Irmão Aldo.
Rendemos também a nossa gratidão à bendita e adorada Mãe Maria Santíssima, que muito lutou para que o menino Jesus viesse a esta terra, nascesse, amparou, protegeu o Senhor Jesus durante toda a sua vida aqui na terra. E hoje, em nossos dias, continua ela auxiliando, amparando esta Santa Igreja Apostólica, com a mão forte e poderosa. Sentimos a tua presença também, ó Mãe Maria Santíssima. Santa e querida Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, pedimos que consagre todos os atos dessa santa reunião que inicia, para que possamos prestar todos os nossos louvores e eles cheguem ao reino dos céus, através dos hinos que os nossos irmãos coralistas irão apresentar. Que possamos extrair da mensagem que o Santo Irmão Aldo preparou para todos nós nessa ocasião, extrair todos esses ensinos maravilhosos e guardá-los em nossos corações. E assim sendo, ó bendita Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, declaramos esta reunião iniciada para a honra e glória de todo o reino dos céus. Amém. A igreja em pé, cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem lugar. Que marcha confiante, pois entre grande dom poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa Muito bem. Prezados irmãos, passaremos agora a leitura da mensagem. Esta mensagem, ela tem o título: Devemos ser consagrados e santificados. Estimados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, prepararam a nossa Igreja Apostólica para anunciar ao mundo a verdade do reino dos céus, seu evangelho, suas promessas, sua doutrina e disciplina, para que os humildes e sinceros pudessem se regenerar e alcançar a santificação e a salvação de sua alma e herdarem a glória celestial para todo sempre, mas, enquanto aqui viverem, pudessem ser felizes e terem a bênção e o amparo celestial de Deus e de seus santos e anjos. Assim ficou registrado no Evangelho de São João, sobre a promessa de Jesus a respeito da vinda do Espírito Consolador. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Em nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador desta promessa de Jesus, o Santo Irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos a respeito da santificação e da consagração de nosso viver,
a fim de que possamos ser felizes e bem-sucedidos em nossa vida enquanto vivermos na terra. Também para que, um dia, tenhamos a grande glória de habitarmos eternamente com Deus, o Pai, no seu reino celestial. Assim recomendou o santo irmão Aldo, profeta do Senhor, quanto a um viver consagrado e santificado, agradável a Deus, o nosso Pai. Compreendam que, para serem bem-sucedidos a cada dia no seu viver, precisam guardar em seus corações a doutrina e disciplina que Jesus e a Santa Vó Rosa nos legaram com tanto amor e interesse pela salvação de nossa alma. Precisam amar a Jesus, a Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, em primeiro lugar na sua vida. Respeitar a todas as pessoas indistintamente e aos seus irmãos e irmãs na fé, com o amor de um verdadeiro Filho de Deus, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. Saibam, irmãos e irmãs, que a santificação de nossa alma é uma luta constante, uma conquista diária que requer vontade firme de renúncia aos vícios, maus costumes, tentações. Porém, o dever de ser fiel e obediente a Deus e às suas leis, amá-lo sobre todas as coisas, mas amar o seu próximo como a ti mesmo. Ter uma vida de oração e comunhão com Deus e seus santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não poderá contar com a sua proteção e nem com a graça dos céus, dos seus santos poderosos, e não poderá ter a verdadeira paz em seu coração. Assim sendo, a santidade é a prática do bem, do ser manso e humilde de coração, como ensinou o Senhor Jesus ao dizer aos seus discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz em vossos corações. Observem os ensinos do apóstolo São Paulo aos Hebreus, recomendando que fossem constantes na fé e nas virtudes cristãs. Seja o vosso objetivo viver em paz com todos e buscar a santificação de sua alma, sem a qual ninguém verá a Deus, a fim de que nenhuma raiz de amargura brote em vossos corações. Longe de vós a mentira, cada qual fale com seu próximo a verdade, que nenhuma palavra imoral saia de vossa boca, mas somente a que seja boa, edificante, para fazer bem aos que te ouvirem. Sede, pois, imitadores de Deus, como convém a filhos muito amados. Caminhai no amor e na caridade, seguindo o exemplo de Cristo, que a si mesmo se entregou por nós. Sede alegre sempre. Amparem os fracos, sede paciente com todos, cuidai para que ninguém retribua aos outros o mal com o mal, mas procurai sempre fazer o bem um ao outro e a todos. Continua dizendo o apóstolo: conservai-vos em oração, levantando aos céus mãos puras, sem ira, sem raiva e sem discussões. Que o vosso amor e a caridade não sejam fingidos, só de aparência ou puramente do exterior,
mas que seja de coração. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Sede pelo amor fraterno, vivendo bem com todos, sem distinção de pessoas, de raças, de cor ou de posição social. Portanto, tudo o que seja verdadeiro, tudo o que seja honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que busca o bom nome, tudo o que é virtuoso e tudo o que é digno de louvor, seja o objeto dos vossos pensamentos. São Paulo assim concluiu: aprendestes, recebestes, ouvistes de mim e vistes em mim, praticai-o, e o Deus da paz esteja convosco. Portanto, vivendo conforme estes ensinos do amado apóstolo São Paulo, que são os mesmos ensinos de Jesus, nosso Senhor, deu à Igreja Apostólica, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, seremos bem-aventurados em nosso viver e estaremos nos consagrando e santificando a cada dia. O Santo Irmão Aldo ensinou que, além da santidade no viver, devemos nos dedicar ao aprimoramento espiritual, procurando sempre participar das reuniões de nossa Igreja Apostólica, a ouvirmos regularmente o programa A Hora Milagrosa e a buscarmos a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e a Ele em nossas orações, rogando que eles inspirem o nosso viver e as nossas ações, a fim de que vivamos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, consagrados e santificados em todos os dias do nosso viver terreno. Portanto, recomendamos que sigam fielmente os sábios conselhos que o Santo Irmão Aldo nos legou em nome de Jesus e da Santa Vó Rosa, e que supliquem a Ele em suas orações, que sempre os ajudem a se lembrarem e a praticarem estes sábios ensinamentos. Tenham muita sabedoria para praticar essas orientações com humildade, amor e justiça, a fim de que possamos ser bem-sucedidos e bem-aventurados no seu viver, e sejam neste mundo a luz da verdade a brilhar. Está aí, portanto, prezados irmãos, a mensagem, momento muito oportuno para meditarmos, para falarmos de consagração, de santificação. Não que não seja no restante do ano, mas essa data, irmãos, esses sentimentos, eles devem, consagração e santificação, devemos meditar profundamente, porque o que a Santa Vó Rosa veio nos trazer? Ela veio nos trazer, irmãos, a oportunidade de salvação. Veio a se cumprir na Santa Vó Rosa o que o Senhor Jesus prometeu. Ele prometeu que enviaria o outro Consolador. Encontrou na Santa Vó Rosa todos os adjetivos, irmãos, todos os predicados necessários para que ele pudesse formatar o espírito da Santa Vó Rosa até ela chegar a receber o grande galardão de Espírito Consolador. E o que mais nós pregamos nesta igreja, amados irmãos, o que mais falamos é sobre a Santa Vó Rosa, e quando falamos sobre a Santa Vó Rosa, naturalmente já estamos nos referindo ao Santo Profeta Irmão Aldo, ao Senhor Jesus, à Mãe Maria Santíssima, a Deus e ao seu Divino Espírito Santo. E o segundo assunto é sobre a santificação. E todos os demais temas, irmãos, convergem para a santificação. Então precisamos, irmãos, refletir constantemente na nossa vida, o nosso lidar cotidiano,
precisamos vigiar bastante para não cairmos em tentação, porque a tentação leva ao pecado. E o pecado, irmãos, leva à condenação da alma. As criaturas que pecam, irmãos, estão afastadas de Deus. Muitos pecam porque ainda não, existem muitas criaturas de bom coração nesse mundo que ainda não tiveram a grande oportunidade que nós, povo apostólicos, estamos tendo em nossos dias. Irmãos, quanto privilégio a igreja apostólica tem. Jesus lá no passado, ele não pôde concluir, ele fez uma obra perfeitíssima, amados irmãos, mas ele não pôde concluir a obra dele. Tanto que ele prometeu que enviaria outro Consolador. O Consolador concluiria esta obra. Quantos séculos se passaram, prezados irmãos e irmãs? Quantas gerações, irmãos, que não tiveram a oportunidade que nós, povo apostólicos, temos. Nós temos essa oportunidade de nos santificarmos nesta terra, de sermos amparados diuturnamente por um batalhão celestial enviado pela Santa Vó Rosa, pois a Santa Vó Rosa, quando ela foi galardoada Espírito Consolador, uma das missões que ela recebeu foi de comandar os exércitos celestiais. E esses santos e anjos são enviados constantemente para amparar o povo apostólico. Porque sem eles, sem o amparo celestial, irmãos, nós jamais venceríamos nesta terra. Jamais. Então eles travam uma luta muito constante para nos abençoar, para nos proteger, para nos livrar das investidas do poder do mal. Nós não conseguimos contemplar esta luta com os nossos olhos materiais, mas sentimos, irmãos, através dos nossos olhos da fé, que eles estão nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo, dando ânimo para vencermos nesta terra. Daí, ser necessário todos nós, irmãos, darmos o condicionamento perfeito para que eles continuem conosco. Porque se nós, irmãos, ainda praticarmos qualquer pecado, qualquer mal, a criatura que assim procede impede a aproximação de um santo, de um anjo, para estar em sua companhia, para vencer os dias, para romper os obstáculos nesta terra. E eles querem fazer isso por todos nós, mas é preciso, irmãos, darmos esse condicionamento para eles ficarem à vontade, para nos proteger, nos guardar, nos amparar. A mensagem aqui, ela nos diz da importância que temos que procurar sempre participarmos das reuniões de nossa igreja apostólica. Irmãos, nossas reuniões, geralmente, elas acontecem nos finais de semana, à exceção aqui da sede e de várias congregações que temos também reuniões de oração aqui na sede às quintas-feiras, nas demais congregações aí de segunda até de terça-feira, melhor dizendo, até sexta-feira. Temos também reuniões de orações. E essas reuniões, irmãos, nós precisamos contar com o esforço, com a presença, com a participação de todos. Agora imagina, nas congregações que nós temos reuniões sábado e domingo, eu chego na reunião do sábado. Irmãos, eu devo nessa reunião de sábado, no momento da oração, agradecer muito aos céus por mais uma semana que eu acabei de vencer, mais uma semana vencida de lutas. O domingo está iniciando mais uma nova semana de lutas, amados irmãos. Nós não sabemos a maioria das lutas que nos aguardam para a próxima semana. Nós não sabemos, não temos conhecimento. Talvez algumas delas até sabemos por antecedência. Alguém que às vezes tem uma cirurgia para fazer, uma luta. Alguém que às vezes vai para uma entrevista de um emprego, precisa daquele emprego, ele está sabendo. É uma luta que ele sabe, ele conhece por antecedência. Mas outras, amados irmãos, só a Santa Vó, só o Santo Irmão Aldo sabem que iremos passar. Nós não temos ciência do que há de vir. Vivemos nessa terra, estamos sujeitos a tudo. Poderá um salteador atravessar a nossa frente? E aí? Se eu não estiver com o amparo, com a companhia de um santo, de um anjo, se eu não merecer essa companhia, eu poderei não ser atendido no momento necessário. Agora, se eu estiver na companhia desses santos, eles poderão me livrar. Ou se algum mal houver, é o mínimo que pode acontecer.
Então a presença deles, irmãos, deve ser constante em nosso viver. Darmos sempre esta oportunidade para que eles estejam conosco, frequentarmos nossas reuniões, ouvirmos também o programa A Hora Milagrosa. Auxilia, ajuda muito na nossa consagração e santificação. Quanto aprendizado de doutrina nós temos no programa A Hora Milagrosa. Que tal todos nós, ao amanhecer do dia, acordarmos, sintonizarmos todos ali o programa A Hora Milagrosa? Quem por um motivo ou outro não conseguir, mas ajuste ali o horário do dia ali, poderá acessar o site da Igreja Apostólica a qualquer momento. O programa está disponível a todos nós. Extrairmos dali, irmãos, ensinos preciosos. Ensinos, irmãos, que nos levam a uma vida santificada e consagrada. Irmãos, e não é só a frequência às reuniões, não é só o programa Hora Milagrosa. Nós temos as letras dos nossos hinos. Temos farto ensinamento doutrinário nas letras dos nossos hinos, nos nossos livros de doutrina, irmãos. Também temos muito ensinamento doutrinário. Daí ser necessário reservarmos um tempo para dedicarmos à leitura dos nossos livros, os nossos boletins. Irmãos, já são milhares de edições editadas. Todas elas ensinamentos preciosos, indispensáveis à nossa consagração, à nossa santificação. O processo, irmãos, de santificação, de consagração, ele precisa ser contínuo, não pode sofrer pausas nem interrupções. Nosso objetivo maior é chegar na eternidade. É um dia apresentar os nossos feitos ao nosso Deus, quando fecharmos definitivamente os nossos olhos nesta terra. Deus ele abrirá o livro da vida. E aí? O que teremos produzido em termos de consagração, de santificação, no auxílio de salvar mais almas para o nosso Deus? O tempo, irmãos, de construirmos o nosso galardão é hoje, enquanto aqui estamos vivendo. As oportunidades estão aí para todos nós. E aquele que mais fizer, irmãos, mais receberá. Vamos a um exemplo muito clássico. O Senhor Jesus, ele teve 12 discípulos aqui na terra. Primeiramente foram 12, depois Judas Iscariotes se rendeu ao pecado. Foram 11 ali durante um certo tempo. Mais tarde, São Paulo veio a agregar o conjunto dos discípulos de Cristo. Irmãos, mas entre os discípulos de Cristo, todos eles receberam galardão. Os 12 receberam galardão. Estão galardoados no reino dos céus. Mas entre eles, prezados irmãos, 3 se destacam. É notável o destaque desses 3. São Paulo, São Pedro e São João. Agora poderia alguém imaginar, mas Jesus deu mais oportunidade para esses 3? Não, amados irmãos. Jesus deu oportunidade para todos eles. Eu não estou desfazendo os demais, são santos, receberam seus galardões, auxiliam, inclusive, na obra desta igreja aqui na terra, todos eles. Mas São Paulo, São Pedro e São João, eles possuem galardões diferenciados, porque eles foram à luta, irmãos. São Paulo e São Pedro foram destemidos, determinados, corajosos. São Paulo seguiu em uma frente da igreja primitiva do passado, São Pedro em outra frente, lutaram, batalharam, defenderam a honra daquela igreja, a honra do Senhor Jesus, a doutrina do Senhor Jesus. Irmão, São João foi aquele que amou profundamente o Senhor Jesus. E por isso, amados irmãos, ele foi o que melhor entendeu o Senhor Jesus. E ele foi o escolhido para receber as magníficas visões do Apocalipse e escrevê-las. Então vejam, o Senhor Jesus deu oportunidade igual para todos.
mas os que mais buscaram, mais se destacaram. E esses 3 irmãos, vale lembrar que eles realizaram missão profética aqui na terra. Os 3 realizaram sim. Por isso o galardão deles também é diferenciado no reino dos céus. Deus, irmãos, Ele concede o galardão conforme o mérito. Nosso Deus é muito justíssimo. Ele considera ponto a ponto da nossa vida aqui na terra. Então, se merecermos mais, receberemos mais. Se merecermos menos, receberemos menos. E se nada merecermos, nada receberemos. Irmãos, muitos apostólicos, ao terminar a vida do corpo, não são dignos de condenação, mas também não conseguem entrar na eternidade, serem galardoados, que entrar na eternidade é mérito, irmãos. Receber galardão é mérito. Porém, muitos não conseguem ir diretamente para o reino dos céus. Agora, por que não conseguem? Porque não foram inteiramente consagrados, santificados aqui na terra, não souberam aproveitar as oportunidades que são nos concedidas aqui na terra. E aí, não sendo dignos de entrarem diretamente na eternidade e recebendo esses galardões, são conduzidos para a região do descanso. E lá vão aprender tudo que nós aprendemos aqui, que deixaram de aprender, vão aprender lá. Um dia entrarão na eternidade, como porém não receberão galardão. Porque galardão é recompensa, é justiça. Deus vai dar para quem lutou aqui e mereceu. Então, para nós, irmãos, que temos essa grandiosa oportunidade, os dias nessa terra para nos aperfeiçoarmos mais, irmãos, é aproveitar mesmo. Porque é muito raso, irmãos, é muito pouco para um apostólico terminar os seus dias nesta terra e ser conduzido para o descanso. É muito pouco, irmãos. Temos que lutar uma luta constante em busca desse galardão. E jamais, irmãos, jamais deixarmos de merecermos a presença dos céus em nosso viver, para que sejamos amplamente guardados, protegidos, abençoados. Santa Vó Rosa, irmãos, a mensagem aqui fala também do amor ao próximo. Santa Vó Rosa, ela muito amava o próximo e nos deixou grandes exemplos de amor ao próximo. O Santo Profeta Irmão Aldo também, prezados irmãos, largos exemplos. Senhor Jesus, na parábola do bom samaritano, também ele nos deixou um grande exemplo do que é amar ao próximo. Então, prezados irmãos, Santa Vó Rosa, ela tinha esse amor incondicional a todos, especialmente às pessoas necessitadas. Irmãos, ela se doava aos necessitados, e assim devemos ser todos nós. Santa Vó Rosa, irmãos, certa ocasião, uma pessoa necessitada lá precisava de possuir uma cadeira de rodas e não tinha condições. Santa Vó Rosa, vendo aquele sofrimento, aquela necessidade, ela recebeu o pagamento dela, pegou o pagamento integralmente, foi lá e entregou para aquela família para que comprassem aquela cadeira de roda para servir aquela pessoa. Irmãos, esse exemplo da Santa Vó Rosa, nós podemos extrair esse testemunho de amor ao próximo da Santa Vó Rosa. Com ele nós podemos extrair vários exemplos, várias virtudes da Santa Vó Rosa, só nesse exemplo. Irmãos, ela entregou aquele dinheiro e disse: não conte para ninguém. Irmãos, vejam o tamanho da humildade. Foi muito humilde, não conte para ninguém. Ela não quis se promover, se aparecer com aquele feito, não, irmãos. Irmãos, e dentre a sociedade, a humanidade, aí, quantas pessoas dizem fazer a caridade, porém numa condição: é preciso que o nome de quem está doando, fazendo a tal caridade, seja promovido, seja vinculado ao conhecimento público. Irmãos, isso pode até ajudar materialmente alguém, pode saciar a fome de alguém, pode agasalhar alguém, suprir uma necessidade, mas para Deus, espiritualmente falando, não tem valor nenhum. Ao fazermos a caridade,
precisamos fazer e esquecer, não buscar glórias e recompensas para nós. Santa Vó Rosa nos mostrou através daquele exemplo. Irmão, Santa Vó Rosa, ela ajudava até as pessoas que perseguiam a ela. Ela não fazia distinção de ninguém, ela não fazia acepção de pessoas. E às vezes, irmãos, dentre a humanidade, há muitos que às vezes precisa de ajudar alguém, tem um necessitado ali, mas às vezes aquela pessoa que quer ajudar tem uma bronca contra aquela pessoa. Aí poderá imaginar assim, eu não vou ajudar porque fulano me fez o mal. Não é assim. Conosco, irmãos, não é assim. Santa Vó Rosa nos deixou exemplos, Santo Profeta Hermoldo nos deixou exemplos. Senhor Jesus deixou preciosos exemplos de amor ao próximo, de perdão, amados irmãos. Senhor Jesus foi pregado numa cruz. Ao lado dele foi pregado 2 malfeitores. Ele perdoou, irmãos, um daqueles malfeitores que reconheceu a santidade do Senhor Jesus, a grandiosidade do Senhor Jesus. E disse: Senhor, quando estiveres na glória, lembre-se de mim. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E também a célebre frase do nosso Senhor Jesus ao dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mesmo sendo crucificado, amados irmãos, Jesus perdoou. Irmãos, que exemplo tão lindo de perdão. A vida do Senhor Jesus, irmãos, foi repleta de virtudes. Por isso que a Santa Vó Rosa, ela é herdeira de todas as virtudes. A Santa Vó Rosa, ela é participante das glorificações do nosso Senhor Jesus. Ela recebeu do mesmo poder e autoridade do Senhor Jesus, tanto que ela também está sentada à destra do nosso Deus. Assentar-se à destra, receber galardão, no caso da Santa Vó Rosa, irmãos, é poder e autoridade. E se ela foi completa em virtudes, nós também precisamos sermos completos em virtudes para que esse processo de consagração e santificação cresça a cada dia em nossa vida. Existem 3 níveis de santidade: santo, mais santo e santíssimo. Irmãos, nós temos que buscar a cada dia nos evoluirmos mais. As criaturas, há muita criatura no mundo que diz que é impossível ser santo nesta terra. Irmãos, é uma afirmação muito equivocada. Jesus, nosso Mestre Jesus, ele provou o contrário. Ele veio a esta terra, ele veio santo, nasceu santo, viveu santo, foi crucificado santo e santíssimo ele retornou aos céus. Santa Vó Rosa também, amados irmãos, ela viveu santamente nesta terra. Aqueles 76 anos dela foi de uma vida muito pura, muito santificada. Santa Vó Rosa nunca deixou as digitais dela no pecado. O pecado nunca conheceu as digitais do profeta Santo Irmão Alto. Durante toda a sua vida, e especialmente os 44 anos à frente desta igreja, irmãos, ele foi inteiramente fiel a Santa Vó Rosa, obediente a ela em tudo, ao Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, e por isso ele recebeu seu grande galardão. São 4 santos com poder de governo nos céus e na terra. Nós ensinamos muito na nossa doutrina. E a esses 4 santos, irmãos, nós dirigimos os nossos clamores, as nossas súplicas. Como eu disse há pouco, Santa Vó Rosa comanda exércitos celestiais. E esses santos, irmãos, eles vêm amparar, abençoar toda a igreja, toda a nossa irmandade. Daí, ser sempre necessário estarmos meditando num constante viver consagrado, dedicado ao reino dos céus, porque não é fácil, irmãos. Não pense os irmãos que eles não sofrem para vir aqui. Não, eu não estou falando do sofrimento moral, do sofrimento espiritual, não é isso. Irmãos, mas deixar o conforto da região celestial para vir a esta terra,
travar lutas intensas com as forças do mal para proteger a igreja apostólica, irmãos, é uma luta muito grande. O Senhor Jesus, irmãos, ele teve muitas criaturas pensam que o sacrifício do Senhor Jesus está resumido lá durante os 33 anos que ele viveu nessa terra, mas especialmente os 3 últimos anos da vida dele. Mas não foi só isso. Irmãos, quando ele se revelou a Santa Vó Rosa, ele deixou a região celestial para vir ficar com ela aqui durante 16 anos aqui na terra. Ele quase não ia lá nos céus, ele precisava estar a todo tempo aqui protegendo a Santa Vó Rosa contra as investidas do poder do mal, preparando, formatando a Santa Vó Rosa para ser o consolador. Aí após a coroação dela, aí a luta para o Senhor Jesus amenizou mais. Porque a Santa Vó Rosa, revestida de todo o poder de consolador, foi levada em espírito aos céus e já deixou aqui conosco o nosso grande, nosso digníssimo profeta Santo Irmão Aldo, que lutou, que batalhou, irmãos, que se sacrificou por todos nós. Portanto, esses santos, irmãos, têm um valor eterno para todos nós. Um valor, irmãos, imensurável. Saibamos todos, irmãos, valorizar os nossos preciosos e amados santos. Então, amados irmãos, busquemos a cada dia seguir esses preciosos exemplos, sempre amando uns aos outros, praticando o perdão, praticando a caridade, sermos mais unidos. Tudo isso, irmãos, leva para a santificação. União da igreja, irmãos, ela é primordial, essencial para que cheguemos à eternidade. Uma igreja desunida jamais chegará à presença do nosso Deus. A igreja precisa ser unida. Eu não estou dizendo que a nossa igreja não é unida, a nossa igreja é unida. Mas ainda precisamos lapidar mais, refinar esta união, torná-la ainda mais perfeita, irmãos. A mensagem também faz citação à disciplina da igreja apostólica, um tema que às vezes incomoda um ou outro, irmãos, mas é necessário. Nossa disciplina, ela não foi introduzida um tempo depois que o Senhor Jesus se manifestou a Santa Vó Rosa, não. Foi logo ali nos primórdios da igreja. O Senhor Jesus começou ensinando doutrina para Santa Vó Rosa e logo ele já introduziu também a nossa disciplina. E todos nós sabemos a história, o que aconteceu lá no início. Quando a Santa Vó Rosa revelou para a igreja, mostrou a vontade do Senhor Jesus acerca da nossa disciplina. Irmãos, muitos corações se demonstraram descontentes, discordaram daquelas regras disciplinares. Irmãos, eu sempre medito, se não fosse a coragem da querida e Santa Vó Rosa, o Senhor Jesus, ele teria se retirado e a igreja se sucumbiria. Ele disse para Santa Vó Rosa veio, esclareceu para a igreja as ordens recebidas do Senhor Jesus, mostrou. Então, diante dos fatos daqueles que se revoltaram, ela foi ter com o Senhor Jesus. E ele disse: eu não tenho problema, se não quiserem, eu me retiro e não volto mais. E a Santa Vó Rosa, com muita coragem, irmãos, ela abraçou essa causa. Ela disse: Senhor Jesus, custe o que custar, a sua disciplina será implantada assim na igreja apostólica. Irmãos, nossa disciplina, ela é um diferencial para todos nós. Nossa disciplina, ela moraliza costumes. Nossa disciplina, ela consagra, ela santifica. Nossa disciplina é um divisor do povo de Deus na terra. Ela serve para separar o povo de Deus do mundanismo. Nossa disciplina dá vida à doutrina. Irmãos, ensino doutrinário, desprezando disciplina para Deus, não tem quase valor nenhum.
Irmãos, lê do engano de, às vezes, alguma outra criatura pensar: eu vou usar só um batom, usar um esmalte, vou usar um cavanhaque, uma roupa colada, só isso, irmãos, se torna um pequeno detalhe, se torna um grande impeditivo para a sua consagração e santificação. E se a criatura que pensa assim, se ela chegar a falecer num estado desse, irmãos, é digna de chegar ao reino dos céus, receber galardão? Eu digo que não. É digna de ir para o descanso? Aí é com o nosso Deus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Alto. Irmãos, nós temos que trabalhar, lutar para alcançar esse objetivo maior, como disse há pouco, que é a eternidade, a vida eterna com Deus. E valorizar, irmãos, muito a disciplina da igreja. Às vezes, irmãos, através de nosso exemplo, da nossa disciplina, nós conseguimos despertar o interesse de pessoas que estão no mundo, pessoas de bom coração que veem em nós, através da disciplina. Às vezes, pela primeira vez, a pessoa vê, ela conhece, aquele ali é diferente. Então, lembre-se do que disse há pouco: a nossa disciplina serve para separar o povo de Deus na terra. A disciplina da Igreja Apostólica, irmãos, ela existe para ser conhecida, respeitada e praticada. E assim estaremos fazendo a vontade do nosso Deus, do Senhor Jesus, da Mãe Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Alto. E lógico, da Santa Vó Rosa também. Prezados irmãos, poderíamos falar mais, porém, o tempo, temos a limitação do tempo. E guardem essas palavras em seus corações e sejamos todos bem-aventurados. Meu irmão, minha irmã, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a presença, o empenho pelo irmão ter acordado cedo, vindo a este momento tão importante. Meu irmão, essas reuniões que são feitas na parte da manhã é como um bônus, um presente da Santa Avó, a chance de se aprimorar mais, de crescer mais, ser melhor para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo. Vamos todos juntos meditar em um tema que inclusive é um tema que dá sequência ao tema que o meu colega, meu irmão, pastor Gilton, pregou aos irmãos, mostrando a importância da santidade, mostrando a necessidade de cada dia crescermos espiritualmente. O tema em que vamos meditar inclusive é muito propício para a data que estamos caminhando, o aniversário da igreja. Eu vou passar a fazer a leitura do boletim. Eu peço aos irmãos que, por gentileza, acompanhem comigo. O título da mensagem é sobre a missão da Igreja Apostólica na Terra. A missão da Igreja Apostólica na Terra é salvar almas, libertando-as do domínio do pecado, dos sentimentos maus e dos maus costumes que corrompem a alma e prejudicam a vida das pessoas, da família e da sociedade. Portanto, a nossa missão é moralizar os costumes e ensinar a regra de um bom viver, concedendo paz e saúde aos corações contritos, arrependidos e convertidos. Entendam, irmãos e irmãs, que sem santidade
ninguém verá a Deus, nem a sua glória. A santificação é um processo de purificação da alma do homem, nascido do Espírito Divino e também do seu preparo moral e espiritual, até que se torne nova e inteiramente a semelhança e a imagem de Deus, conforme foi criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito, que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé em Jesus, na Santa Vó Rosa, na Mãe Virgem Maria Santíssima e no Santo Irmão Aldo. E, ao passo que vai sendo instruído através da mensagem desta igreja, aprende, obedece e santifica-se ainda mais e vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Nesta evolução espiritual, todos aqueles que deixam os maus caminhos, os vícios e todo o pecado e se arrependem, recebem o batismo do Espírito Santo, que lhe dá vida à alma, além do conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus. E, sendo perseverante, chegará à perfeição e à santificação de sua alma. O apóstolo São Paulo, escrevendo sobre a santificação, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de sentimentos de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos com caridade ou do amor, que é o vínculo da perfeição. Para a santificação é indispensável que se tenha fé e confiança em Deus, nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e nos ensinos e conselhos do Santo Irmão Aldo. Além de santificar a alma para os céus, a igreja também tem a missão de levar aos corações a paz, o amor, estimular a fé em Deus e nos seus santos, para que possam alcançar a graça de sua vida e para o seu lar. Por isso, a nossa igreja realiza uma perfeita obra de salvação. Outra missão da igreja é pregar o arrependimento dos pecados e a conversão e a permanência nesta fé apostólica, no Consolador e no Santo Irmão Aldo, para que haja libertação e salvação de sua alma. Entretanto, é preciso aceitar a nossa doutrina e disciplina e praticá-las em seu viver, para que se cumpra de maneira perfeita a palavra de Jesus na vida da criatura, quando ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A base e o fundamento de nossa igreja apostólica, desde o princípio, é a fé no poder de Deus de formar santos para a sua glória, pois não adianta nada nós pregarmos a santificação da alma se não tivermos a fé no poder dos santos e que os mesmos tenham a glória de servir a Deus no seu reino. Por isso, desde o princípio de nossa igreja, cremos na Mãe Virgem Maria Santíssima, que é uma santa de grande poder e tem Deus autoridade para vir à terra proteger e guardar os filhos de Deus. Também cremos em todos os santos que viveram na terra, como os santos profetas e os santos apóstolos. Estes santos estão sempre presentes em nossas reuniões, para abençoar e comparecerem com fé e devoção
auxiliando a Santa Vó Rosa e a Jesus, o Divino Mestre, a Mãe Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, na obra de salvação e regeneração do pecador e de todos os que aceitam com fé e humildade a devoção à nossa doutrina e disciplina. Aceitem, prezados irmãos e irmãs, este ensino precioso para a vossa santificação e o seu preparo espiritual, e confiem na missão sagrada da nossa Igreja Apostólica. Muito bem, irmãos, uma mensagem muito linda, que inclusive o nosso irmão, pastor Gilton, mostrou. Irmãos, é muito necessário que nós tenhamos sempre em nossa mente, em nosso pensamento, a missão da Igreja Apostólica. Por que eu digo sempre ter em nosso pensamento a missão? Meus irmãos, os dias estão cada vez mais tumultuados, mais cheios. Cada dia mais os irmãos não têm tempo, o tempo está escasso, trabalho, estudos, filhos para criar. E nesse decorrer do dia a dia, do nosso labutar, trabalhando, estudando, cuidando de nossas famílias, muitas vezes acabamos esquecendo da nossa missão. Nós temos uma missão, irmãos. Não é por acaso que a Santa Avó lutou tanto para que hoje pudéssemos ter o reino dos céus na terra. Meu irmão, são palavras fortes. Ao decorrer, se os irmãos se atentarem, todo pastor, ao iniciar uma reunião, eles citam, pelo menos a maior parte, eles falam: aqui é o reino dos céus. Se os irmãos se atentarem, no início da mensagem da maioria dos pastores, eles falam: aproveitem os santos, os anjos. Meu irmão, minha irmã, isso não pode passar despercebido. Meu irmão, ter o reino dos céus na terra, formado, preparado, é um milagre extraordinário. Um milagre, inclusive, que Jesus, Ele trouxe o reino dos céus através dele, sim. Todas as virtudes do Espírito Santo do Pai, sim, foi perfeito, foi. Mas ele não conseguiu fazer a obra que a Santa Avó fez. A Igreja Apostólica, irmãos, ele não conseguiu. Devido à situação do tempo, não foi porque ele não teve capacidade. Jesus tinha capacidade, sim. Tanto é que ele era dotado de toda a unção do Espírito Santo de Deus. Mas devido à situação da época, ele não conseguiu. E nós, nos tempos de hoje, temos a oportunidade, irmãos, de fazer parte deste reino do céu, ser uma parte integrante, trabalhar para essa obra. Então devemos valorizar, irmãos, devemos aproveitar o nosso tempo, não com o dia a dia, com coisas que vão passar, aproveitar para cada dia concluir a missão da igreja, irmãos. Qual é a missão da Igreja Apostólica? Tem uma missão que nós temos. Quando Deus criou a raça humana, Ele criou com um propósito: levar um povo puro, imaculado,
santo aos céus. Mas imagine, irmão, tirar uma alma do mundo onde há tanto pecado, tanto mal, para deixar essa alma santa, limpa. Não é uma missão fácil. Então, a Santa Avó formou a Igreja Apostólica. E nós devemos levar essa obra. Mas como? Como vamos levar, irmãos? Já sabemos que temos uma missão. A nossa missão é ser um povo, o povo que vai ser levado aos céus, que não vai passar pela morte. A última grande vitória vai ser arrebatado, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo espiritual, celestial, e vai ser levado aos céus. Muito bem, sabemos a nossa missão, mas como realizar ela? Eu digo aos irmãos que há 2 tipos de pessoas na igreja: aqueles que ajudam a levar a obra e aqueles que são levados pela obra. Em qual categoria o irmão se encaixa? O irmão está ajudando a levar essa obra? Ou o irmão está sendo levado? Santa Avó, com muito custo, está batalhando para trazer, para fazer o irmão obedecer. Meu irmão, como o meu irmão pastor Gilton disse, sem santidade, irmãos, não se pode chegar ao reino dos céus. Como diz o boletim, sem santidade ninguém verá a Deus. Muitas vezes ouvimos isso e pensamos que é somente ao findar de nossa vida que essa frase vai se encaixar. E é verdade, ao terminar a nossa vida, se não estivermos propriamente em santidade, não vamos ver o nosso Criador. Mas, meu irmão, essa palavra, ela é concluída no dia a dia da nossa igreja, no nosso dia a dia. E por que eu digo isso aos irmãos? Porque a frase diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Meus irmãos, quem não tem santidade não consegue sentir os santos, os anjos, inclusive que aqui estão. O santo irmão Aldo não nos disse em boletins passados que em todas as reuniões, santos, anjos, profetas estão presentes. Ele não nos disse que ele, a mãe Virgem Maria, que a Santa Avó vem. Eu pergunto, são todos que sentem a presença desses santos? Eu queria dizer que sim, irmãos, mas não são todos. E vemos isso nos próprios irmãos às vezes. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o irmão Aldo, em determinado boletim, quando em vida, ele mandou dizer, ele falou através de um boletim, que o interno reflete no externo. Então, sabe aquele irmão que vem para a igreja e ele não consegue muitas vezes nem se assentar nesses bancos. Ele fica nos conjuntos adeptos, conversando, batendo papo, mexendo no celular. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é porque o irmão não está querendo ficar na igreja, não. É porque o irmão não está conseguindo sentir. O irmão não sente os anjos que aqui estão. Por quê? Porque sem santidade não se pode ver. Não se pode ver a Deus e nem a sua glória. Então, está aí o porquê de muitas vezes não termos a reverência, irmãos. Meu irmão, minha irmã, nós devemos ser consagrados durante todo o dia, santificados sim. Mas, meu irmão,
O irmão, a irmã que não consegue se portar dignamente na casa de Deus, será que lá fora vai conseguir obedecer a Santa Avó? Lá fora é muito mais difícil. A Santa Avó preparou tudo aqui. Há um hino que diz: tudo fala de ti. E tudo fala, irmãos, a nossa igreja, tudo tem um propósito, um significado. Nada na vida da igreja apostólica é por acaso. Não viemos à reunião por acaso, não estamos aqui por acaso, não tocamos por acaso, não cantamos por acaso. Os sacramentos de nossa igreja, o decorrer da reunião, os hinos que antecedem a reunião, os hinos do inário, a oração, os hinos cantados, tudo isso é para preparar um ambiente que um anjo, em que a Santa Avó, em que o Santo Irmão possa estar. Tudo isso é para que eles possam estar aqui, irmãos, e estão, mas alguns não conseguem senti-los, não conseguem vê-los. Meu irmão, minha irmã, essa porta que estão atrás do irmão, a porta de adentrar a igreja, ela está aberta para todos. Todos podem entrar, inclusive o Santo Irmão Aldo disse em boletins que todos podem adentrar a igreja. Mas meu irmão, minha irmã, há duas portas aqui. Eu me refiro à porta física, que esta está atrás dos irmãos, e a porta espiritual, a porta do reino dos céus. Nessa aí, meu irmão, não são todos que entram. E não são só palavras minhas, o Santo Irmão Aldo disse a um dos nossos irmãos, que nessa porta todos entram, mas lá naquela porta. E essa porta lá, irmãos, não é só no dia do findar da nossa vida, não. Nós não somos ensinados, como eu disse aos irmãos, que aqui é o reino do céu, um pedaço do reino dos céus. Meu irmão, é de qualquer forma que entra no reino dos céus. A palavra diz, a mensagem nos diz, que sem santidade não se pode, não há como ver a Deus. Meu irmão, se o irmão adentrar aqui e não conseguir sentir um anjo, sentir a Santa Avó, sentir o Santo Irmão Aldo, como o irmão vai alimentar a sua alma? Como o irmão vai ter força para vencer a luta lá fora? Ter paciência, ter longanimidade, ter coragem. Meu irmão, os irmãos pensam que as virtudes que nós inclusive desfrutamos são propriamente nossas? Não, são de Deus. E para nós desfrutarmos das virtudes, quais virtudes? Coragem, paciência, longanimidade, temperança, ter fé, ter bom ânimo, coragem, tudo isso vem de Deus. Mas se muitas vezes eu fecho a minha porta, se muitas vezes eu venho na casa que ele tanto lutou, que a Santa Avó tanto lutou, e venho aqui e desvalorizo esse local. Não importa, muitas vezes, os santos que estão aqui. Eu queria perguntar, será que um irmão que vem à igreja e não consegue se portar da maneira que a Santa Avó pede, será que ele tem fé? Será? Porque se o irmão acredita, tem fé, porque muitos pronunciam, eu tenho fé no Santo Irmão Aldo, eu acredito na Santa Avó, muito bem, eles estão aqui, como o irmão está diante deles, de uma maneira digna, ou envergonhando? Meu irmão,
Vamos refletir, vamos parar. A data 10 de junho está chegando, já estamos comemorando. Não se pode chegar de qualquer jeito aqui, tem que chegar com o espírito sedento, com vontade de ser alimentado, se portando da maneira, porque só assim, irmãos, estou falando um pouco sobre a santificação, mas só com santificação que vamos conseguir concluir a missão da Igreja Apostólica. Nós temos uma missão, irmãos, não se deixem iludir pelo dia a dia de trabalho, estudos. O irmão tem uma missão. A palavra nos diz: vós são eleitos de Deus, são escolhidos. O santo irmão Aldo falou a cada um do irmão: eu preciso de você. Para quê, irmãos? Para servir, para ajudar essa obra, para levar essa obra. E não se faz isso sem santidade, sem obediência. O meu irmão pastor disse o que é santidade, doutrina, disciplina. Meu irmão, o irmão que não consegue muitas vezes aceitar a disciplina, com as suas atitudes, não é nem com falar, está negando a Santa Avó, está negando o santo irmão Aldo. Porque, meu irmão, o santo irmão Aldo, quando ele vai abençoar um irmão, uma irmã, dar uma bênção, muitas vezes realizar um milagre, ele não chega e invade a vida do irmão. Ele, como um bom pai, como um bom irmão, ele pede: meu filho, eu posso adentrar a sua vida, eu posso te ajudar. E o irmão, a irmã, você criancinha, vai responder para ele, não com palavras, com atitudes. Porque, irmãos, há dois jeitos, há duas falas, a verbal e a não verbal. Quando falamos com propriamente o falar verbal, é como estou aqui fazendo. O não verbal são o nosso corpo, as nossas atitudes falam. Então, eu vou exemplificar. Se um irmão desce as águas, promete na frente da igreja, na frente de Deus, na frente da Santa Avó, do santo irmão Aldo, e lá fora, ou muitas vezes aqui dentro, que é pior ainda, com as suas atitudes, falam para o irmão Aldo: irmão Aldo, eu não quero obedecer o Senhor, eu não quero seguir o Senhor. Meus irmãos, as atitudes chegam a um ponto de falar, que muitas vezes para o irmão Aldo: eu não quero o Senhor na minha presença. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. O mundo lá fora é cruel. Não se deixe iludir, há um inimigo lá. E ele deixa tudo camuflado para que o irmão não note, mas ele está lá. E se o irmão, a irmã, não tiver a Santa Avó ao seu lado, outra energia espiritual vai estar. E só há duas: luz e escuridão. Vigie, meu irmão, vigie, para que o santo irmão Aldo possa estar ao seu lado. Como eu faço isso, pastor? Obedecendo. Obedecendo o quê? Doutrina e disciplina. O irmão falou, prometeu que obedecer. Quando o irmão decide ficar nessa igreja, irmão, o irmão já está falando, mesmo que o irmão ainda propriamente não tenha se batizado, mas já fala, porque para ficar na igreja não se pode ficar de qualquer modo. Então, quando o irmão decide: não, eu quero ficar aqui, então nessa hora o irmão está falando: eu vou me sujeitar, eu vou obedecer. E meu irmão,
quando o irmão toma a decisão, que na doutrina é chamada de conversão, meu irmão, o irmão não imagina como o céu age. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo Santos, para travar uma grande batalha, para afastar todo o mal do irmão. Quando o irmão se converte, quando o irmão se arrepende, a Santa Avó move o céu, irmão, pelo Senhor, pela Senhora. Aproveite, meu irmão, porque não basta, os irmãos podem pensar, eu já sou convertido, mas a conversão é a passagem do estado da alma. Então aquela alma que estava no pecado, suja, ela passa por um estado para se tornar limpa, que também é a santificação. Mas não basta passar, a necessidade de manter naquela conversão, porque senão muitas vezes nós retroagimos, voltamos atrás e nos convertemos novamente ao pecado. Em vias de regra, a conversão devia ser uma só, mas infelizmente alguns voltam atrás. Por quê? Porque não tem um santo ao seu lado. Quando o irmão não obedece a Santa Avó, o irmão restringe o anjo, restringe a Santa Avó, o irmão fala, porque, irmãos, para um santos, para um anjo, estar ao lado do irmão não é de qualquer forma. Tanto é que a Santa Avó preparou tudo para que eles estivessem aqui. Mas lá fora, irmãos, lá fora depende de nós e aqui dentro também. Então devemos preparar um ambiente em que um anjo possa estar ao nosso lado, porque só se pode vencer com um santo, com um anjo. Meu irmão, quando São João, no livro do Apocalipse, ele representou o poder do mal e o poder do bem, que é Deus. Sabe como São João representou o poder do mal? Um dragão. Meu irmão, não vamos brincar. Eu não vou dizer nem como diz muitas vezes os meus colegas, não brinque com a Santa Avó, não brinque com a sua alma. Não brinque com o inimigo, ele tem poder. Poder inclusive de fazer milagres, é ensinado em nossos livros de doutrina. Não brinque com ele, porque ele é cruel. E onde ele passa, ele vai sugando toda a vida. É como se fosse uma fumaça densa, e onde passa ele leva tudo. A vida vai esvaindo-se. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Vamos aproveitar este momento. Se muitas vezes o irmão, a irmã está aqui e não está conseguindo sentir os santos, não está sentindo os anjos, está aqui, mas às vezes distraído, conversando no celular. Meu irmão, tome cuidado, porque o irmão não está conseguindo sentir os santos que aqui estão, e não estão sentindo porque não estão deixando. Quando Jesus, ele nos ensina que ele quer adentrar a nossa vida, como ele nos ensina? O que ele diz? Ele diz: eu estou à tua porta. Eu estou na tua porta. E ele não só está lá, ele vai além. Ele bate. Meu irmão, minha irmã, meu filho, eu estou aqui fora te esperando. Meu irmão, ele não invade. Jesus é muito educado, a Santa Avó, o Santo Irmão são muito educados.
eles batem, ele pede licença, eu posso adentrar, eu posso entrar. E o irmão, a irmã que vai responder, vai dizer a ele: sim, mestre, por favor, entre. E lá ele vai entrar, irmão, e ele vai transformar. Aquele problema que o irmão tinha, que parecia tão grande, ele vai ficando pequeno. O irmão vai tendo força para obedecer, para seguir a disciplina, para seguir a doutrina. E as coisas vão mudando. Muda tudo, irmãos, em sua casa. Quando a Santa Avó falou, a nossa casa ela é uma extensão do reino dos céus, ela deve ser uma extensão. E ela disse: se a sua casa for edificada, eu estarei lá. Aí nós temos que fazer a nossa parte, edificar a nossa casa. Meu irmão, não é por acaso que essa reunião está acontecendo. É a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo está falando com o irmão, com você, minha jovem, com você, meu jovem, está falando: venha, meu filho, venha, eu quero te ajudar. Não negue não, irmão, não fale não para o Santo Irmão Aldo. O mundo é tão cruel. Você vai se machucar. Então, é assim que levamos, é assim que a missão da Igreja Apostólica na Terra é concluída. Quando estamos em santidade, estamos trilhando esse passo a passo, e aí vamos conseguindo ajudar a Santa Avó, porque senão, do contrário, vamos dar trabalho para ela. Então vamos trilhando dia a dia passos, obedecendo. Aí muitas vezes despertamos um dom de tocar, de cantar, de pregar, de ser um bom obreiro. Nós estamos precisando de obreiros, irmãos. Não negue um trabalho para a Santa Avó. Muitas vezes, às vezes até tem uma vocação, mas ficam pensando: não sei, eu vou ter que, vamos dizer, para ser pastor, eu vou ter que viajar os finais de semana, não vou poder mais ficar. Não, irmão, aproveite. Aproveite, irmãos. O irmão tem uma oportunidade de receber o galardão na terra ainda. O Santo Irmão Aldo falou que o galardão de um justo, ele começa a desfrutar ainda na terra. O irmão pode desfrutar de um galardão. Aproveite essa oportunidade, vamos trabalhar, vamos seguir adiante. A Santa Avó sempre amou o trabalho. Nós devemos também nos empenhar para trabalhar, para vir às reuniões. Se eu sou só um membro, meus irmãos, eu não vou faltar, eu vou vir à reunião. Naquele dia que eu vou receber uma proposta, um convite de aniversário, ou do que quer que seja, no horário da reunião, eu vou falar: não, esse horário é reservado, é para a Santa Avó, é para o Santo Irmão Aldo. Se eu sou um músico, eu vou me empenhar, cada dia me esforçar, tocar mais afinco, evoluir. Não podemos estagnar, devemos cada dia progredir, trabalhar para a Santa Avó, e não tocar por tocar, cantar por cantar, mas cantar com a alma, com o coração. Meu irmão, quando o irmão sobe no tabado ali para reger, para cantar, ou mesmo muitas vezes aqui no coral ou para tocar, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, eles gostam sim de um trabalho bem feito, mas eles analisam um ponto diferente também. Aquela pessoa fez o seu melhor, porque muitas vezes a apresentação sai boa, mas muitas vezes a pessoa nem se empenhou, nem se esforçou, nem fez aquilo com o coração. Então fica muitas vezes vazio. Às vezes até bem apresentado, mas vazio. Então vamos nos empenhar cada dia mais em nossos ministérios, em nosso dia a dia. Vamos nos empenhar para levar essa obra adiante, meu irmão. E só vamos conseguir levar obedecendo, sendo filhos do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó. Esta obra não é para qualquer um, irmãos.
Trabalhar para Deus não é para qualquer um. Então, se o irmão foi escolhido, faça bem feito, com o coração. E não decepcione o santo irmão Aldo, não decepcione a santa avó. Meus irmãos, logo mais, nós vamos ter a oportunidade. Eu quero fazer como um preparo, a oportunidade de ceiar com Jesus, comer o corpo, beber o sangue. Meu irmão, minha irmã, aproveite. Aproveite. Se o irmão muitas vezes está tropeçando, falhando, aproveite e peça perdão. Se arrependa, o sangue de Jesus tem poder para limpar a sua alma, levar os pecados. Vamos estar em sintonia, nos preparando para ceiar com Jesus, irmãos. Vamos preparar tudo, preparar o ambiente para que ele possa chegar e encontrar tudo perfeito. E o ambiente não me refiro ao templo da igreja. Preparar o nosso coração, a nossa alma, para que Jesus possa nos alimentar. E aí sim vamos ter força para concluir a missão da igreja apostólica, que é levar um povo aos céus santo, puro, imaculado, porque lá só se entra santo, não se entra de qualquer forma. Então vamos cada dia nos empenhar e seguir adiante, com fé, com coragem. Nós não podemos, irmãos, nas lutas, sermos apostólicos, vamos dizer assim, fracos, desanimados. A luta vem, nossa, está difícil, não estou conseguindo. Não. A Santa Avó não nos ensinou, tem que carregar a cruz, mas com classe. Então a luta vem, Santa Avó, firme, com ânimo, coragem, sem nada de reclamação, nada de murmurar, firme. O irmão tem condição de vencer qualquer luta. Eu não sei, irmãos, o que cada um irmão está passando em sua vida, mas eu lhe garanto, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, pode dar a vitória facilmente ao irmão. O irmão tem condição de vencer, não de qualquer forma, não chegar se arrastando, mas chegar firme. O irmão tem ensinamento para isso. Os nossos ensinamentos são para isso, para no momento da luta não nos passarmos de qualquer modo. Então vamos todos juntos, de mãos dadas, irmãos. Vamos todos juntos. Não quero o irmão ir separado, não. A Santa Avó, meus irmãos, ela falou, ela exemplificou naquela lição, quando ela pediu para o obreiro quebrar o palito. Não sejamos um palito isolado, porque vamos ser quebrados facilmente. Vamos nos unir uns aos outros, mas nos unir, irmãos, primeiramente ao irmão Aldo. Depois, vamos nos unir com os demais irmãos, porque não se pode unir uns aos outros se não estivermos unidos ao Santo Irmão Aldo. Porque a união que o irmão Aldo pedia não era qualquer união para irmos nas casas dos outros, para ficar conversando sempre. Não é isso. É uma união de espírito. E como um espírito se une ao outro? Ele tem que ter a substância parecida. Luz não se mistura com escuridão. Então, para estarmos unidos, todos devemos ser luz. Aí sim, vamos conseguir estar unidos uns aos outros. Aí quando o irmão muitas vezes tropeçar conosco, nós vamos perdoar. Nós não vamos guardar no coração, nós vamos amar ele, nós vamos orar por ele. Muitas vezes ele está desobedecendo, está fazendo tudo ao contrário. O que eu vou fazer? Eu vou falar com meu irmão? Não.
Eu vou falar: Santa Avó, aquele ali está caminhando para o abismo. Ajuda ele, tem misericórdia. Ele não sabe não, porque se ele soubesse o que espera naquele caminho, ele não ia. Tem misericórdia. Vamos orar, irmãos, uns pelo outro. Está sempre orando, clamando. O orar é um falar com a Santa Avó, falar com o Santo Irmão Aldo. Meu irmão, não fale pouco com eles não, fale a todo momento. A todo momento. Saiu de casa: Santa Avó, vai comigo. Vai fazer qualquer coisa, clama a Ele, para que Ele possa estar ao seu lado e te abençoar. E aí sim, vamos ter a grande vitória final. Meu irmão, eu quero deixar uma afirmação para os irmãos. Esta igreja vai vencer, irmãos. O irmão não duvide, a igreja vai vencer, não são palavras minhas. O Santo Irmão Aldo nos disse, a Santa Avó nos disse, a igreja vai vencer. Mas a minha pergunta é: o irmão vai vencer? Porque a igreja vai. A igreja vai. Mas, e o irmão? E a irmã? Vai vencer também? É necessário estar refletindo nisso, para não ficar para trás. Tome cuidado. Vigie. E aproveite, irmãos, logo mais vamos cantar um hino e vamos orar. Aproveite, meu irmão, peça a Santa Avó, peça ao Santo Irmão Aldo, abra seu coração, rasgue o seu coração para eles. Fale para eles: Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eu estou com dificuldade. Eu não estou entendendo a disciplina, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo obedecer, eu venho na igreja, eu não sinto nada. Volto para casa vazio. Me ajuda. Peça, irmãos, peça por irmão fazer parte da vitória da igreja. Amém. Quero agradecer novamente a todos os irmãos. Obrigado, meu irmão, pela tua presença. A tua presença é o que tornou possível tudo isso. Sempre que tiver a oportunidade, irmão, de estar na casa de Deus, na casa da Santa Avó do Santo Irmão Aldo, venha com alegria no coração. E se o irmão ainda não sente essa alegria na hora de ir para a igreja, de ir para o ensaio, se o irmão ainda não sente essa vontade de vir na igreja, de estar aqui, clame. É um sinal. Seu espírito está doente. Porque um espírito vivo, ele anseia estar na casa do Pai dele, do Criador dele. Ele não vê a hora de estar perto dos santos, perto dos anjos. Se o irmão e a irmã não estão sentindo esse amor na hora de vir para a igreja, na hora de apresentar um trabalho para a Santa Avó, clame: Santa Avó, eu não estou conseguindo. É um sinal, irmãos. Cuidado. Vamos agora agradecer a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, a oportunidade e pedir as bênçãos. Eu convido aos irmãos que fiquemos todos em pé, por gentileza, os que puderem. Cabeças curvadas, olhos fechados, mãos erguidas aos céus. Fale com a Santa Avó, meu irmão. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, obrigado, Santa Avó. Obrigado por ter a chance, o privilégio de estar em um local tão santo. Um local que a Senhora deu a tua vida. Obrigado, Santa Avó. Santa Avó, se não fosse a Senhora, estaríamos perdidos, sem direção. Obrigado. Temos um norte e melhor, temos a chance de ter a Senhora como nossa companheira
Santa Avó, nos ajude. Nos ajude, Santo Irmão Aldo, porque muitas vezes estamos tendo dificuldade em nosso lidar. Nos dê força, coragem, nos perdoe os nossos pecados. Nos ajude a sermos dignos de entrar nessa porta do reino dos céus que é aqui e sentir a tua presença, Santa Avó, sentir a presença da Mãe Virgem Maria e do Senhor, Santo Irmão Aldo, em nossa vida. Eu quero agradecer ao Senhor, Santo Irmão Aldo, por toda a luta, por nos ter revelado que a Santa Avó é o nosso Espírito que consola a todos nós, o Espírito Consolador. Obrigado, Santo Irmão Aldo. Também agradeço a Senhora, a Mãe Virgem Maria, porque se não fosse a Senhora ao lado da Santa Avó, ao lado do Santo Irmão Aldo, desde pequenininho, desde o seu ventre, talvez não conheceríamos esta igreja. Obrigado, Mãe. Jesus, nosso Mestre, todo louvor, toda adoração, toda gratidão, porque o Senhor nos ensinou a verdadeira vida, como devemos amar uns aos outros e como devemos ser. Pai, me dirige ao Senhor com toda a humildade. Pai, nos dê a tua bênção. Não vamos conseguir se o Senhor não nos abençoar, então eu peço, nos dê a tua bênção, para que possamos ser filhos firmes, corajosos, que não titubeia, que vai à luta, que vence o mal com classe. Santo Irmão Aldo, eu estendo a minha mão na caixa de oração, mas quem faz o milagre, Santo Irmão Aldo, é o Senhor. É a Senhora, Santa Avó. Dê o alento, que eles possam ficar despreocupados, porque o Senhor já sabe, o Senhor já tem conhecimento do problema deles, e que eles possam ter a paciência das medidas do Senhor. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria, na certeza que estiveram conosco, nos abençoaram, nós muito agradecemos, nós muito louvamos e adoramos. Todo louvor ao Pai, ao seu Divino Espírito, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e ao Senhor, Santo Irmão Aldo, por tudo e a todo o reino celestial. Amém.